bem, queridos, vamos encerrar a lição número 10, a lição que falou sobre a aliança e o modelo do santuário. Podemos agradecer a Deus pelas grandes verdades que nós aprendemos essa semana, verdades que nos mostraram a vontade de Deus para o povo de Israel e também para nós que vivemos nesse tempo. Deus nunca quis mostrar que o seu povo não era amado, pelo contrário, ele quis sempre mostrar que o seu povo era amado no Monte Sinai. Ele então deu as tábuas dos 10 mandamentos, o código moral para que o ser humano pudesse viver de maneira coerente diante dele, e também o código da aliança, que eram assim pormenores da lei que as pessoas iriam aprender, os juízes iriam julgar os casos e os sacerdotes iriam ensinar para o povo, tá? De maneira que, através dessa situação, o povo poderia se aproximar mais de Deus. Depois Deus mostrou a Moisés o modelo do santuário no céu. Deu-lhe as medidas, todos os móveis que iriam compor o santuário, e disse: Moisés, isso é porque eu quero habitar no meio do meu povo. Por isso, nós temos que pensar assim, o que Jesus fez por nós foi assim mostrado no ritual do santuário. Toda vez que um cordeiro era morto, Jesus Cristo era lembrado como aquele que morreria pelos pecados do mundo inteiro. Então, hoje Jesus intercede por nós no santuário celestial. Ele é um representante da raça humana, ele sentiu as dores humanas, ele nos conhece muito bem. Por isso que é um representante à altura. Quando o Império Romano estava no auge, um moço foi condenado por assim traição à pátria. E os juízes estavam presentes, o imperador também, e foi lida a sentença. Aquele moço devia então ser enforcado. Foi então que o irmão mais velho dele, que estava presente, um soldado dos campos de batalha, um homem que havia dado a sua vida pela pátria, ou seja, através das batalhas, estava presente. Ele disse: Senhores, eu dei minha vida pela pátria, lutando em todas as guerras até agora. E eu tenho certeza que os senhores aqui me conhecem, sabem quem eu sou. E disse: eu estou vendo meu irmão sendo acusado de traição da pátria. Eu gostaria de solicitar que, em nome do meu sacrifício, os senhores possam considerar que meu irmão não tem condições. Eu sei que ele cometeu uma grande falha. Não vou passar a mão na cabeça dele. Ele realmente errou feio. Mas eu estou solicitando, em nome de tudo aquilo que eu passei pela pátria, eu gostaria de solicitar que vocês me ajudassem a cuidar do meu irmão, dando para ele assim o salvo-conduto e o perdão. Levantou os 2 tocos de braço. Ele não tinha as mãos. Havia perdido numa batalha. Disse: Senhores, eis o resultado daquilo que eu fiz pela pátria. Eu sou um homem deficiente hoje, mas eu sou um homem de boa vontade. Então, eu quero solicitar a este júri, ao imperador, que considere o meu sacrifício pela pátria e me conceda a vida do meu irmão como o penhor que eu cuidarei dele. Os juízes ficaram emocionados. O imperador disse: então, vamos então perdoar o seu irmão, porque o senhor realmente tem credibilidade diante desse tribunal. E assim, aquele irmão, assim sem os braços, levou o seu irmão para casa. Os dois foram felizes, porque ele intercedeu de maneira plena, porque tinha todas as condições para se tornar o intercessor. Jesus Cristo se tornou nosso intercessor quando na cruz ele pagou os pecados do ser humano. O estudo dessa semana mostrou de forma plena que, ao considerar assim, Deus, ao Deus considerar como que ele queria conviver com o seu povo, Deus disse para Moisés: eu quero conviver com o meu povo, por isso você vai me fazer um santuário. Eu tenho um modelo no céu, eu vou te dar as medidas. Se prepare então pessoas habilidosas que possam preparar todas as coisas. E eu colocarei o meu espírito em um homem chamado Aholiabe, para que ele possa então ajudar outros, para que possam então assim colocar em prática a construção do santuário. E ali então Deus disse uma coisa: Moisés, uma coisa, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eu não quero que trabalhem no sábado mesmo para fazer o santuário. Não quero ninguém se desculpando, dizendo: é para o Senhor, não tem nenhum problema trabalhar no sábado. O sábado é o dia digno de adoração. Então, separe esse dia, parem todas as obras e recomecem depois no outro dia, no domingo, para que vocês possam então descansar segundo o mandamento. E Deus nos deu uma lição profunda. Não existe nada hoje em nossa vida que justifique uma transgressão. A não ser uma emergência muito assim grande. Jesus disse: se cair o teu animal num sábado dentro de uma cova ou de um poço, você não vai tirá-lo? Claro que vai, é uma emergência, tem que tirar. Se uma pessoa cair ferida na sua frente, você não vai ajudá-la? Claro que vai ajudar, é dia de sábado, mas
a prioridade da emergência, Deus considera como sendo assim importante. Então, Jesus Cristo deu esses dois modelos. Aprendemos essa lição que no deserto do Sinai, Deus entregou para Moisés os 10 mandamentos, as duas tábuas, para que ele pudesse ensinar o povo e o povo colocar a vida em harmonia com a vontade divina. A leitura do livro da aliança foi prometido, ou seja, foi lido, e o povo prometeu 3 vezes a Deus: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Moisés ficou satisfeito, o Senhor Deus também, mas Deus sabia que aquele povo não tinha assim condições de cumprir aquilo que estavam dizendo. Por isso, o Senhor Deus habilitou o Espírito Santo para que pudesse ajudar aquele povo. Habilitou os sacerdotes para que ensinassem, e os juízes para que julgassem e ajudassem o povo a ter uma vida coerente diante de si. Tá? Deus queria viver no meio do seu povo, e significava que essa convivência iria ajudar o povo a melhorar espiritualmente. Deus iria se manifestar no santuário, num lugar chamado Lugar Santíssimo, onde a manifestação de Deus era na forma de uma luz, uma fumaça, onde as pessoas assim eram iluminadas por essa luz e eram purificadas por essa fumaça. A presença de Deus é chamada de Shekinah, é em cima da arca, na tampa chamada propiciatório, onde tinha a figura de 2 querubins com 2 asas, com as 2 asas, uma tocando na outra. Nesse lugar, a glória do Senhor se manifestava, e o povo sabia que Deus estava ali, porque aquela coluna de fumaça ficava exatamente naquele local sobre o santuário. Assim, uma manifestação espetacular. Então o povo, através disso, começou a melhorar o seu relacionamento com o Senhor. Era uma forma de Deus trazer para junto do povo a sua presença e dar a eles as condições para que eles acreditassem: nós vamos possuir essa terra, o Senhor está conosco. Nós estamos indo para o céu, uma caminhada para a Canaã celestial. Temos enfrentado muitas batalhas. O diabo tem ganho algumas das batalhas, mas nós temos que confiar no nosso comandante. Ele quer que nós foquemos o nosso olhar agora para o santuário celestial. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, intercede por aqueles que nessa terra pecam e pedem perdão ao Senhor. Por isso, o apóstolo disse: nós não podemos pecar, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Que Deus nos abençoe. Que a lição dessa semana tenha assim colocado o foco da nossa visão, não apenas em nós, não nas coisas desse mundo, mas no santuário celestial, na segunda vinda de Cristo, na sua intercessão hoje e aquilo que Ele pode fazer nos representando diante do Pai. Que o Senhor nos abençoe. Possamos ser aprendidos que Deus está conosco e Ele quer nos ajudar em nossa luta diária para que possamos chegar um dia no céu e possamos falar hoje, como disse o povo: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Quem vai nos ajudar a cumprir isso é o Espírito Santo, que vem para a vida da pessoa assim que a pessoa se batiza. Que o Senhor nos abençoe. Fique com Deus.